Bom, queridos, hoje então nós daremos continuidade aqui nesta carta. Nós já estamos estudando aqui em 1 Pedro, pelo menos as duas últimas pregações sobre, nós já vimos aqui sobre, no último, por exemplo, uma obediência radical. Nós vimos há 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás, que Pedro falou sobre uma santidade radical. E hoje o apóstolo Pedro nos mostrará nesta epístola a necessidade de nós como cristãos, de nós como crentes verdadeiros, genuínos, viver um amor radical. Um amor radical, o que é isso? Então é isso que nós veremos aqui nesse texto. Então na primeira parte do nosso texto aqui nós veremos que este amor radical que todos nós cristãos precisamos possuir, ele nasce no momento da conversão. Ele não nasce com você no momento lá do seu nascimento terreno, mas no momento da sua conversão. Quando você se converte, nasce esse amor. Então, observe que nós ainda estamos nessa transição aqui, quando Pedro fala da obediência, a partir do verso 22, quando ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então observe que ainda ele está falando dessa obediência. Ele não está falando aqui de uma salvação por obras. A obediência, eu preciso fazer porque eu preciso ser salvo, eu preciso amar porque eu preciso ser salvo, mas como uma consequência de todo aquele que foi transformado, lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela nos mostra em todo o Novo Testamento, aqui nós lemos também textos do Antigo Testamento, mas todo o Novo Testamento nos mostra que nós amamos. Se nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós sabemos que Ele é a fonte deste amor, Ele é o amor primeiro, Ele é amor em si, na sua própria essência. Ele não possui amor, Ele é o amor próprio. Nós já vimos isso aqui quando nós estudamos sobre os atributos de Deus. Então Pedro no verso 22 vai dizer: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então ele fala que houve uma purificação em todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que foram santificados, todos aqueles que foram justificados pelo nosso Senhor Jesus. Agora eles recebem por obediência esta verdade, ao qual ele falará em versículos à frente. Então observe aqui que esta palavra grega aqui para purificação, purificado, está num tempo que mostra que no momento da sua conversão você foi purificado, e esta purificação, esse processo de purificação continua fazendo efeito até os dias de hoje. Não foi algo que aconteceu em um momento pontual, mas ele continua afetando a vida de cada um de vocês até hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que foi nascido de novo, você que nasceu, você que foi regenerado, você que nasceu do alto, nascido em Cristo, você foi agora purificado por Ele, por obediência à verdade. E ele então diz que a vossa alma foi purificada, tendo purificado a vossa alma. E é interessante aqui que a palavra que ele usa para a vossa alma é a palavra psique, uma palavra que nós conhecemos, que fala sobre, por exemplo, os psiquiatras que cuidam do nosso interior, da nossa mente. Mas essa palavra aqui no grego, ela é uma palavra que abrange todo o ser humano. Então, geralmente a palavra usada aqui é a palavra pneuma, quando fala de espírito ou alma, mas especificamente aqui ele fala que nós fomos purificados como toda a nossa mente, o nosso coração, a nossa carne. Nós somos purificados por Deus, para que nós pudéssemos agora amar radicalmente. Nós fomos purificados para que pudéssemos amar radicalmente. Mas observe que esta purificação, essa transformação, ela não é feita por nada, por ninguém. Ela é criada somente naqueles que foram salvos em Cristo Jesus.
Então você até pode escutar palestras motivacionais, você até pode escutar o conselho dos coaches, você pode ler livros de autoajuda e você se tornará uma pessoa melhor. Mas esta transformação que a palavra de Deus nos ensina aqui, ela só pode vir por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode fazer isso, e é o que nós veremos no texto. Então, Cristo, Ele nos transforma agora interiormente e nos faz pessoas diferentes. Então, Ele purificou cada um de nós aqui no passado, e isso vem acontecendo, nos transformando em nova criação. Nós ainda estamos nesse processo. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então nós conhecemos como uma nova criatura, mas o texto diz: é uma nova criação. As coisas velhas passaram, e eis que vieram novas todas as coisas. Então, antes de nós sermos purificados, nós vivíamos como a velha criação, mas agora nós fazemos parte desta nova criação. Por isso nós precisamos amar radicalmente. Então, quando o Evangelho ele nos purifica, ele nos purifica em todo. Ele purifica os nossos preconceitos, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, os nossos rancores. Ele nos transforma, Ele vai nos purificando. Nós não sentimos isso de vez em quando? Parece que algumas vezes algumas coisas nos machucam. Sim, nos machucarão, porque há fragmentos de pecado na vida de cada um de nós. E é por isso a importância desse processo de purificação que continua hoje. É por isso que nós somos novas criaturas, mas ainda estamos no processo dessa nova criação, porque ainda não se completou. Então, quando o apóstolo Pedro aqui fala sobre este amor, sobre essa purificação, quem são as pessoas que o texto nos orienta a amar? São as pessoas que estão aí. Se você olhar para o lado, você olhará este irmãozinho, essa irmã, este adolescente, essa criança. São estas pessoas que o Senhor ensina a amar, quando Ele diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, o amor fraterno, um amor entre irmãos. Isso não significa que o Senhor não nos ensina também a amar os nossos inimigos, mas especificamente aqui o texto está dizendo que nós crentes, todos aqueles que nasceram de novo, ele precisa amar o seu próximo, ele precisa amar o seu irmão, a sua irmã, com este amor fraternal. É isso que João fala no capítulo 15, no verso 12, quando ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então observe aqui que João, nesse capítulo 15, ele vai dizer em outras palavras que o amor é a identidade do cristão. Não há cristianismo se não houver amor, porque a prova do cristianismo é o próprio amor de Deus, que nos chamou antes da fundação do mundo. É o amor de Deus que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é o amor de Deus que envia o seu Espírito, para que nós pudéssemos crer nessas verdades. Não há cristianismo sem amor. Se nós estamos na igreja e nós não amamos, a palavra de Deus diz que nós não conhecemos a Deus. É isso que João fala no capítulo 15, no verso 12. Também ele fala em 1 João, capítulo 4, no verso 7 e 8, quando diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Ele diz: este é o meu mandamento, esse é o verso 15 e 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós precisamos nos amar como Ele nos amou. Então Pedro, no verso 22, vai dizer: amem com amor fraternal e não fingido.
Não é aquele amor daquela pessoa que você odeia, que você tem birra e precisa ali manter aquele politiquês e tá tudo bem. Não, isso não pode ser. Não pode acontecer no meio cristão. Nós precisamos amar com amor não fingido. E aqui está a comunicação do propósito dele, do texto aqui. Nós precisamos amar com amor não fingido. Então observe que quando Jesus agora ele nos chama, ele nos dá nova vida, ele nos transforma, ele nos purifica, ele nos dá esta capacidade de amar, um tipo de amor que é um amor sem fingimento, um amor verdadeiro. Mas não é qualquer tipo de amor. Nós vemos aqui, se você observar aí no seu texto, você observa que aparece 2 vezes aí a palavra amor. Esta primeira, quando ele diz amar de forma sincera. Então, amar de forma fraternal é a palavra aqui, então, uma raiz da palavra filéu, é a palavra Filadélfia. Então, ele usa um tipo de amor, este amor fraterno entre os irmãos. É esse amor que vocês sentem, que a mãe sente pelo filho, que o filho sente pela mãe, que um irmão sente pelo outro irmão. Então ele diz, este amor filéu precisa ser sincero. Ele não pode haver nenhum tipo de hipocrisia. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:9, quando ele diz que o amor seja sem hipocrisia. Então é um amor simples, um amor puro, um amor genuíno. E ele diz também em Romanos 12:10, devotai-vos uns aos outros no amor fraterno. Então isso aqui é um chamado radical, é um chamado de amor radical, porque nós vivemos numa era onde todas as pessoas, todas, incluindo eu e você, somos engolidos por esse sistema egocêntrico, esse sistema que faz com que vivamos uma vida independente dos nossos irmãos, onde nós estamos muito preocupados com nós mesmos, com o nosso trabalho, com os nossos recursos, com as nossas necessidades, e nós simplesmente ignoramos que a palavra de Deus nos chama a viver uma vida com amor fraternal, genuíno, verdadeiro, em comunidade. Não estou falando aqui de comunismo, não estou falando aqui de socialismo, mas da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta a fazer isso. Nós devemos nos preocupar mais com os nossos irmãos, amar mais os nossos irmãos. Esse amor, ele nos mostra que não é um amor qualquer, não é apenas também um amor fraternal, mas ele é um amor fervoroso. Observe aí o que a palavra de Deus diz: tendo em vista o amor fraternal não fingido. Agora uma segunda palavra: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então a segunda vez que a palavra amor aparece aí na sua Bíblia, amor e amor. Mas o interessante é que no texto original aqui, esta palavra agora, esta segunda palavra para descrever amor, não é mais a palavra filéu, este amor fraternal, mas sim a palavra da raiz agapau, que é a palavra ágape, que fala que é um amor muito além deste amor fraterno. É um amor fervente, é um amor que vem de Deus, é um amor que inunda o seu coração agora de tal forma que você não consegue segurar, você transborda esse amor. Este é o mesmo amor que o Senhor Jesus tem por nós, é o amor que levou o Senhor Jesus à cruz, é o amor que levou o Pai a entregar o próprio Filho para ser crucificado, de enfiar os pregos nas suas mãos, por mim e por você. Então Pedro diz: vocês precisam agora amar fervorosamente, porque o Senhor amou vocês fervorosamente. Chega dessa vida egoísta, chega nessa vida muito preocupada com você mesmo, porque Deus nos chamou
para amarmos uns aos outros com o mesmo amor que Ele nos amou. O mesmo amor que Ele nos amou. Este é o amor fervente que Pedro descreve aqui, um amor ardente, um amor intenso, um amor sincero, apaixonado, inabalável, indestrutível. Esse é o amor que Ele nos chama a ter. Não um amor que se arrepende no meio do caminho, como a jura de um casal de namorados, uma jura como aquelas feitas por Romeu e Julieta, naquela cena clássica de Shakespeare, que leva à destruição. Não é um amor verdadeiro que traz vida. Traz vida, o amor que o Senhor nos ensinou a amar. A segunda parte do nosso texto vai dizer que cristãos genuínos, agora eles foram regenerados para fazer isso. Eles foram regenerados para amar. Então, se há um propósito, há mais que um, mas um destes propósitos é: você recebeu uma vida nova, você foi transformado para o propósito de amar o seu próximo. Você foi regenerado para isso. O verso 23 vai dizer isso: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanentemente, perpetuamente, em algumas traduções. Então, por que você ama? Porque você nasceu de novo. Você ama porque você nasceu de novo. Você ama o próximo porque você foi regenerado. Mas essa regeneração, ela não veio de você mesmo. Foi o próprio Deus que fez por meio do Espírito Santo, por meio do sacrifício, por meio da sua escolha eterna. Então, todas as nossas boas obras são oriundas dele. Ele é a essência destas boas obras. O que nos cabe? Colocar isso em prática. Amar fervorosamente. Então observe que todos nós, em um determinado momento da nossa vida, nós estávamos ou estamos andando como zumbis, mortos em delitos e pecados, mortos vivos, fedendo, com o nosso coração podre em delitos e pecados. E houve a necessidade, e há a necessidade para aqueles que ainda não nasceram de novo, de ser regenerados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para todos aqueles que já foram regenerados, todos aqueles que foram chamados eficazmente, todos aqueles que foram agora tomados por esse amor, saiba que esta vida, ela não é uma vida momentânea, mas sim uma vida permanente, para sempre. Você nunca mais morrerá, porque você não nasceu agora de coisas corruptíveis, mas sim de coisas incorruptíveis. Ele nos transformou para sempre. Então as palavras gregas aqui para perecível e imperecível também traz o sentido de morte, mortal, ou algo que pode ser arruinado, destruído. Então observem aqui que estes homens, estas mulheres da igreja, a qual o apóstolo Pedro havia enviado esta carta, eles estavam como muitos de nós. Eles estavam sofrendo, eles estavam passando por lutas, eles haviam sido expulsos da sua terra, lá para a região do Mar Vermelho, Mar Negro, e estas pessoas agora estão numa situação que não sabem mais para onde correr, e o apóstolo Pedro diz: olha, a vida de vocês, a vida que vocês receberam, ela é muito maior do que estes sofrimentos passageiros. É muito maior, é algo eterno, é algo que não pode mais ser destruído, porque vocês ouviram o Evangelho. Mesmo que a tristeza, mesmo que a dor, até mesmo a morte chegue, saiba que você foi chamado para uma vida abundante e eterna. Abundante e eterna. Então deixa eu ser claro aqui, para todos nós
e vivemos essa vida, e que não temos, quem sabe, certeza se nós fomos chamados por Deus, eu quero que você saiba de uma coisa. Não é uma novidade que eu vou te dizer, mas é algo que nós não pensamos: você irá morrer. Todas as pessoas que estão aqui, exceto se Jesus Cristo não voltar nas nuvens e nos arrebatar e nos levar com Ele, todos nós experimentaremos a morte. E todos nós que iremos experimentar esta morte, a coisa piora, porque dentro de 1 ou 2 gerações nem lembrarão do seu nome. O seu nome será esquecido. As obras que vocês fizeram serão esquecidas. Todos os seus bens, todas aquelas coisas que você ama, certamente os seus filhos ou seus netos jogarão no lixão. Então saiba que a vida que o Senhor nos deu, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Muito maior. Ela é algo que não pode mais ser corrompido ou destruído, mas será eterna. Esta vida abundante será eterna. Então, para todas aquelas pessoas que amam e nasceram desse mundo, e apenas desse mundo, todas as suas alegrias, todos os seus bens, tudo aquilo que você tem, será o único céu que você verá. Isso para aquelas pessoas que não nasceram de novo, mas têm alegrias momentâneas nessa terra. Este será o único céu e a única alegria que você terá. Mas se você nasceu de novo, se você realmente foi regenerado, transformado, toda a dor, todo o sofrimento será o único inferno que você experimentará, porque tudo aquilo que Deus nos deu é eterno. Todas as nossas lutas, todas as nossas aflições são momentâneas. Então Deus agora ele responde no verso 24 e 25 esta necessidade de restauração. É isso que o apóstolo nos mostrará aqui. Então observe o que diz aí no verso 24: pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como uma flor da erva que seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, mais uma vez aqui o apóstolo Pedro fará uma transição de palavras. Então, a primeira palavra que nós vemos aqui, ele dizendo que a palavra de Deus é uma palavra que nós conhecemos como Logos, a palavra escrita de Deus. Esta palavra de Deus agora foi transmitida, essa palavra, sim, foi transmitida. E quando nós recebemos agora esta palavra, referida aqui, esta palavra escrita, nós começamos a entender essas coisas. Mas observem que no verso 24 e 25, aí na sua Bíblia está escrito também a palavra de Deus, e a palavra de Deus, as duas próximas palavras é a raiz chamada Ramá, que fala desta palavra de Deus que é proclamada, e é por isso que a última palavra é Evangelho. Então nós recebemos esta palavra, aquelas pessoas ouviram naquele momento de sofrimento a palavra de Deus, e esta palavra de Deus agora é eterna, vai transformar a vida, transformou a vida daqueles irmãos e também transformará a nossa vida, transformou a vida de muitos de vocês. Este é o Evangelho, este é o Evangelho, é isso que a palavra de Deus nos mostra. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Este é o Evangelho, e é por isso que é tão importante. Nós tentamos muitas vezes encontrar a alegria, a satisfação em Deus, em tantas coisas, enquanto a palavra de Deus é clara e nos mostra que esta alegria, que esta salvação, ela vem por meio da proclamação da palavra de Deus, no Evangelho. Por que isso? Porque a nossa vida ela é temporária, frágil, passageira. Não é isso que ele fala no verso 24 e 25, pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Tudo isso um dia acabará, a sua vida acabará.
os seus bens acabarão, a sua beleza externa acabará, tudo acabará, porque a nossa vida ela é rápida, ela é passageira, porém a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho permanece eternamente. A palavra é eterna. Então observe aqui que apesar de toda a fragilidade da nossa vida, toda a fragilidade da nossa existência, Deus escolhe o meio, através de algo eterno, para que nos leve até o seu lugar eterno, que é a pregação, a proclamação do Evangelho, que veio agora como o anúncio destas boas novas, que é o significado da palavra Evangelho. Nós recebemos essas boas novas, e então nós fomos transformados para que nós pudéssemos amar o próximo radicalmente, por meio deste amor ágape, para que possamos viver um amor fraterno sem fingimento, este amor fraternal, este amor filéu, por meio desta pregação. Então por quê? Porque nós devemos amar o nosso irmão, a nossa irmã. Então observe que isso é algo assustador. Se você pensar na pessoa, aí naquele irmão, naquela irmã mais problemática da igreja, aquela pessoa que mais te deu problema, aquela pessoa que te deu ou te dá muita dor de cabeça, o assustador é que é bem possível que esta pessoa esteja vivendo com você eternamente, e que vale a pena então você amar essa pessoa, porque essa pessoa estará com você para todo sempre, porque o Senhor fez assim. O Senhor chamou você e o Senhor chamou ele ou ela da mesma forma que chamou você. Então, se nós lembrássemos de quão terrível éramos, de quão fedorento era o nosso coração quando nós andávamos como mortos em delitos e pecados, como aquele zumbi que do The Walking Dead, que fica lá andando lá todo arrebentado, assim era você, assim era o seu coração, mas o Senhor agora vem, Ele nos restaura, nos dá uma nova vida, para você que não merecia. Então será que é pedir muito que nós, que recebemos esse amor, essa restauração, essa justificação, amar também o nosso próximo com amor fraterno, ou radicalmente este amor ágape? Não é pedir demais. E é por isso que o Senhor nos ensina na oração do Senhor, dizer: Senhor, nos perdoa assim como nós perdoamos nossos inimigos, porque Ele nos amou, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo nada a oferecer a Ele, Ele nos amou primeiro. Então observe que estes irmãos e irmãs, eles receberam este livro, eles creram na mensagem evangélica que foi proclamada, ouvindo o Antigo Testamento e também ouvindo as primeiras palavras na formulação do Novo Testamento, e eles foram impactados por esta palavra escrita, o Logos, e também pela palavra de Deus proclamada, amar. E eles foram agora transformados, mesmo passando nesse momento de dor e sofrimento. Pedro os orienta a agora amar o seu próximo, amar os seus irmãos sem fingimento, porque nós fomos salvos para viver uma vida eterna com Cristo, por meio desse chamado, por meio deste Evangelho, por meio desta boa nova. Então, para concluir, eu quero deixar aqui pelo menos 3 aplicações. A primeira delas é que é a palavra de Deus que o Senhor usa para transformar as pessoas, transformar as vidas. Então, certamente, na mente de cada um de nós aqui há pressupostos, há filosofias, há ideias,
há convicções e muitas vezes nós lutamos com isso. Muitas vezes nós queremos justificar através daquilo que nós cremos, daquilo que nós aprendemos, quando na verdade nós deveríamos nos submeter à palavra de Deus e crer que só há transformação por meio da proclamação do Evangelho. Não há outra forma. Você exteriormente, você pode transformar alguém com bons conselhos, pode, mas o coração, a psique, como nós vimos aqui, ela só pode ser transformada por meio da proclamação do Evangelho. Essa mudança interna, ela só pode ocorrer por meio da pregação do Evangelho. Em segundo lugar, se você é do grupo dessas pessoas que fazem parte de um povo incorruptível, que foi renovado agora, que não é mais como aquela semente corruptível, como aquela flor que nasce com aquela grama verde num dia, mas no outro dia está aquela grama cinza, marrom ali, que está prestes à morte. Então todos nós que nascemos de novo, nós precisamos buscar a Deus, buscar a Ele em todos os aspectos da nossa vida. E por último, em terceiro lugar, somente por meio do Evangelho nós podemos amar verdadeiramente. Nós não estamos falando deste amor que nós muitas vezes vemos aí nos filmes, onde há juras de amor até encontrar ali um amor um pouquinho melhor, como no início, por exemplo, aqui já citei Romeu e Julieta, onde Romeu na sua primeira cena diz assim: estou apaixonado por alguém que não me ama. E então seu amigo diz: então vamos para o baile, quem sabe você precisa abrir o seu coração para outra. E ele então, chegando neste baile, encontra a sua amada Julieta, e em 3 minutos o seu amor é transformado em outro amor. Não é este amor que o Senhor nos chama a amar, nos convoca a amar, mas um amor verdadeiro que pode ser demonstrado por meio do Evangelho. Não um amor egoísta, não um amor que procura apenas os seus próprios interesses, mas um amor sacrificial, um amor que abre mão das suas próprias vontades, assim como Cristo fez quando se entregou na cruz do Calvário para salvar e amar cada um de nós. Um amor sacrificial, um amor que efetua ações e não apenas que fala, como nós vemos nos filmes. Um amor que atua. Que Deus assim nos ajude. Amém. Oremos.